quando parece que está tudo mais calminho, sempre surge uma notícia que causa um alvoroço, da repercussão, da audiência. Isso é o Flamengo, uma máquina de audiência e uma máquina de engajamento. O assunto estádio voltou com tudo. O Lauro Jardim, colunista de O Globo, publicou hoje uma nota dizendo, né, assim, o fim do sonho, o início do fim do sonho do estádio do Flamengo, né? E é claro que isso gerou uma repercussão muito grande. O que eu tenho de informação é o seguinte: na próxima segunda-feira acontecerá uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo na sede da Gávea. E nesta reunião irá se falar do Maracanã, que é administrado pelo Flamengo em parceria com o Fluminense, e assim será até 2044, dos avanços, das melhorias, dos lucros que estão acontecendo no Maracanã, e também irá se falar deste projeto do estádio. E eu vou trazer aqui para vocês, ele já falou sobre isso depois, né? Inclusive lá na Copa no Mundo de Clubes, no local que o Flamengo estava treinando, na Universidade de Stockton, o BAP conversou com os jornalistas e deu, na época, uma entrevista mais recente falando da visão dele sobre o estádio do Flamengo, aquela coisa toda. Mas eu vou trazer aqui uma declaração do BAP sobre o estádio do Flamengo no dia que ele tomou posse, dia 18 de dezembro de 2024. Inclusive, eu estava lá porque eu fui o mestre de cerimônias da posse do BAP. Fui convidado e, na oportunidade, com muito orgulho, estive lá comandando a cerimônia. Do Flamengo, essa discussão ficou um pouco contaminada pelo processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio até agora. Nós não temos. Ninguém constrói uma casa própria do zero se você não tiver um estudo desse. E com o Flamengo não pode ser diferente. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, isso é o projeto da vida do clube. De toda a história, é o mais importante. Então, eu tenho dito que é o seguinte: nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser à custa de performance esportiva, como aconteceu com o São Paulo, de 53 a 70, nem vai ser à custa de um endividamento brutal, como o que aconteceu com o Corinthians. Em Corinthians, em 12, era campeão da Libertadores e Mundial, e os torcedores declamavam, né, para todo mundo que daqui a 2 anos nós teremos o estádio, aí o Coringão vai ser imbatível. Você olha, 12 anos depois, o Corinthians tem um estádio, não consegue ter uma competitividade esportiva como já teve naquela época, e tem um nível de endividamento brutal. Então, nós não vamos incorrer nos mesmos equívocos aqui. Então, na sua pergunta, nós vamos construir o estádio, sim, no ritmo que a geração de caixa e de resultados do Clube de Regatas do Flamengo não prejudiquem a performance esportiva do clube, que em números aí, que o meu amigo Rodrigo gosta, tem que ser 200, 220 milhões ano, que é o que deprecia o ativo do Flamengo. Se você olhar a depreciação do balanço do Flamengo, é de 220 milhões ano. Depreciação no Flamengo é jogador. Se você não encher o tanque com 220 milhões por ano, você vai caindo com o tempo. Então, nós vamos continuar com esse nível de performance esportiva. 2, nós não vamos endividar o clube a ponto de que em algum momento ao longo dessa trajetória a gente tenha que virar SAF. Nós não vamos fazer isso. Então nós vamos buscar o dinheiro dentro de casa, nós temos que aumentar o faturamento, aumentar a margem operacional. Isso aí deve trazer um dinheiro adicional importante. Se isso acontecer em 4 anos, oxalá, façamos em 4. Se acontecer em 5, nós vamos fazer em 5. Se for em 6, nós vamos fazer em 6. Mas nós não vamos nem comprometer a performance esportiva do clube, nem vamos, de alguma maneira, tomar dinheiro de alguém para virar SAF. Muito bem. Olha só, ele deu outras entrevistas falando sobre isso, principalmente lá na Copa do Mundo de Clubes, mas, basicamente, a ideia
é a mesma. E qual é o centro dessa ideia? Vai fazer. Mas vai fazer se for possível fazer e não comprometer o clube. Está muito claro isso. E ele falou ali de que não tinha estudo. Pois é, isso foi em dezembro do ano passado. O Flamengo encomendou vários estudos sobre o terreno. Esses estudos estão sendo feitos e tudo isso está sendo analisado com muita calma e será levado em breve para que os conselheiros do clube tenham conhecimento e sejam informados de todos os detalhes do processo. Então, pessoal, é o seguinte, falar que não vai fazer não é verdade. Agora, dizer que vai fazer de qualquer jeito também não é verdade. Apenas para atender o apelo, o anseio, temos que ter um estádio, vamos ter um estádio de qualquer maneira, e aí o que vai acontecer? Se não tiver um modelo de negócio interessante, bem estruturado, que não prejudique a vida financeira do clube, que hoje é exemplar, o Flamengo é uma potência financeira, mas se este projeto não for bem executado e bem trabalhado, ele pode comprometer a finança do Flamengo. Então, é bem claro, não existe não vou fazer. Agora, vou fazer se houver uma condição e for viável. Isso tudo está sendo estudado, está sendo detalhado. E isso é louvável. Tem que bater palma. Por quê? Isso mostra responsabilidade administrativa. É por essas e por outras que o Flamengo chegou onde ele está hoje. Gente, não tem pressa. O Flamengo tem onde jogar, onde sempre jogou. Ele administra esta casa hoje. O Maracanã é do governo do estado, mas ele é licenciado para Flamengo e Fluminense administrarem até 2044. Novos ajustes, novos contratos foram feitos que estão fazendo com que o Maracanã tenha hoje uma margem de lucro maior do que tinha há tempos atrás. Ou seja, o Maracanã está se transformando numa fonte de renda muito interessante. A torcida do Flamengo, ela tem uma identificação gigantesca com o Maracanã. O Maraca é nosso, o torcedor canta com todo orgulho, mas é óbvio que todo rubro-negro sonha em ter o seu estádio. Todo mundo sonha. Mas para ter o seu estádio é preciso ter responsabilidade. Não é fazer por fazer. Fazer com critério, com avaliação e com um modelo de negócio que não prejudique o clube. E isso não é de uma hora para outra. Então, é algo que tem que ser elogiado e enaltecido. E, em breve, detalhes dessa história irão aparecer e você irá saber mais detalhes, porque tudo será divulgado, né? E a gente vai contar também para você aqui na Flamengo TV, que é o canal oficial de informação do Mengão, você vai saber. Agora, gente, você está aí, tem que construir estádio. Constrói de qualquer jeito. Beleza, mas aí se parar de contratar, você vai encher o saco. Como você estava enchendo até pouco tempo. Não contrata ninguém, não traz ninguém e tal. Aí trouxe. Beleza, janela histórica do Flamengo, contratações espetaculares e que ainda vem mais por aí. Mas se entrar nesse projeto de qualquer jeito, não vai ter mais contratação, cara. Ou as contratações vão diminuir muito, não vai trazer o Samuel Lino do Atlético de Madrid. E aí a torcida vai reclamar. Então é preciso ter calma e equilíbrio nessa hora. Tem onde jogar?
administra o Maracanã, está dando lucro, então por que a pressa? Está lá. Vamos analisar, vamos ver o que é possível fazer, vamos achar uma saída interessante para fazer na hora que tiver tudo estruturado, bem encaminhado, faz. Se não tiver condições, não faz nesse momento, mas uma hora vai fazer. Acredito que seja um caminho natural, mas é um passo fundamental para o Flamengo continuar sendo gigantesco e cada vez mais colossal, como ele está sendo. É isso aí. Não tem mistério, entendeu? E tudo será colocado claramente. Não vai fazer por isso, por isso, por isso. Vai fazer por isso, por isso, por isso. É importante ter calma e não transformar isso em mais um motivo de crise para tumultuar o ambiente. Porque isso sim pode atrapalhar o Flamengo num momento decisivo de Copa do Brasil, de Libertadores da América, num segundo semestre em que as grandes competições serão definidas, e isso sim pode gerar um tumulto. Eu tenho a impressão de que a explicação está muito clara, né?